Você acabou de dar entrada no seu processo de visto para morar com a família nos Estados Unidos, o EB2NW. Começou agora aquela ansiedade que o processo começou a avançar junto com o advogado de imigração, junto com as questões legais. Começa também um processo de identificar onde vocês vão morar. Onde eu vou morar com a minha família, em que lugar, qual é a casa. E aí, vale a pena comprar ou alugar? Então, nesse vídeo hoje eu tô com um super convidado especial, o Júlio Silva, da Cross Country Mortgage, nosso parceiro de financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Obrigada, Júlio. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. Estar com você aqui mais uma vez. Muito bom. E a gente vai falar de um tema muito específico. Quem está vindo com visto, o EB2NW, que é o visto que chega com Green Card já. Sim. Compensa comprar? Compensa alugar? A gente vai responder todas essas perguntas. Quais são os cenários que conseguem aprovação? Quais são os maiores erros que quem está vindo com esse visto faz quando a gente fala sobre compra do imóvel? Vamos mergulhar nesse assunto, porque tem muita gente vindo para cá com esse visto e lotado de dúvidas. Claro, com certeza. Acho que a gente vê muito isso, né, no nosso escritório. A gente tem trabalhado bastante com esse público, né, que estão nessa transferência, nessa transição Brasil e Estados Unidos, através do visto EB2NW e assim, e tem várias possibilidades, né, eu falo, não é só um método engessado, né, só tem que ser assim, não, então assim, tem inúmeras possibilidades que podem ser feitas ainda, né, porque o fato de você ter Green Card, você receber o Green Card já, não quer dizer que você ainda não pode usar talvez sua renda do Brasil, se você é empresário e tal, então assim, tem várias variáveis, né. Então vamos começar do início. Claro. Para quem não sabe que tipo de visto é esse, é um visto que você já é aprovado com o Green Card. Então você chega aqui com a família inteira já com esse visto, né? Não é um visto barato, não é um visto que a gente não é advogado de imigração, né? Mas a gente recomenda você entrar em contato com um advogado de imigração para mergulhar se você é qualificado para esse tipo de visto. Mas é um visto que muitas famílias buscam com essa segurança de vou chegar nos Estados Unidos, já tenho essa segurança. Normalmente, quem aplica para esse visto já tem uma situação financeira bastante estável no Brasil, já é proprietário de imóveis, né, tem já seu apartamento, sua casa, e quer manter esse mesmo padrão de vida, né, que tem no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Então a gente tem normalmente, né, são dois cenários. No primeiro cenário, normalmente são empresários. Né, o empresário que tem já o seu business no Brasil e que roda muito bem, e ele está fazendo essa mudança para os Estados Unidos ou para expandir a empresa aqui nos Estados Unidos ou para viver da renda da empresa no Brasil. Vamos falar especificamente desse primeiro e depois a gente vai falar do segundo, que é aquela família que trabalha no mundo corporativo, né, tem um trabalho, né, fez esse investimento, mas a mudança dele, ele não vai continuar efetivamente com o emprego. Ele vai pedir demissão uma vez que o visto for aprovado e vir em busca de um novo emprego nos Estados Unidos. A gente vai falar primeiro desse cenário do empresário. Então, do empresário, tá? Porque aí, qual que é a pergunta que o pessoal faz muito? Júlia, eu tenho que receber meu Green Card. E agora? Eu posso comprar como residente? Né? Eu falo sempre, olha, todo financiamento ele tem 3 pilares, tá? Que nós temos que olhar quando você é residente aqui, principalmente. Renda, crédito e valor de entrada. Renda, como que eu documento a minha renda para o banco? Como que eu vou mostrar para o banco que eu consigo pagar aquela prestação naquela propriedade de 1 milhão, de 800 mil dólares, que seja, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Porque assim, você é um empresário, você tem empresa no Brasil, você foi aprovar teu Green Card, você chegou nos Estados Unidos, você vai fazer o quê? Né? Então, ainda não tem a renda em dólar. dólar. Não tem a renda, porque assim, tecnicamente, se você é self-employed, né, você é autônomo, tem empresa aqui nos Estados Unidos, ou vai montar a sua empresa nos Estados Unidos, tecnicamente você teria que esperar 2 anos. Você ter 2 anos de declaração, né, 2 anos da empresa aberta, 2 anos de declaração de imposto americano, provar a renda suficiente no imposto para você poder qualificar para uma compra. Esse é o modo tradicional. Porém, tem outras possibilidades também, tá? Nós trabalhamos muito nesse caso com a pessoa que ela acabou de receber o documento, ela está mudando para cá e ela tem empresa ativa ainda no Brasil. Muitas das vezes, quando a gente ainda tem menos de 2 anos do Green Card, nós conseguimos fazer o financiamento ainda usando a renda do Brasil, né? Tratando ela, ela é estrangeira totalmente? Não, porém a renda é estrangeira, entendeu? Então, quando ela ainda não teve ainda que fazer os 2 anos de imposto de renda americano, a gente ainda consegue, né, usar o rendimento da pessoa do Brasil
para poder qualificar ele para o empréstimo, entendeu? Então Ele vai ser um foreign national, um estrangeiro em transição para os Estados Unidos. É um híbrido, porque exatamente. Porque ele tem o green card, ele tem o número do social, isso, mas toda a renda vem do Brasil. Vem do Brasil. E aí, quando é um empresário, a comprovação dessa renda vem de diversas formas, né? Quais são elas, as principais? Então, aí nesse modo nós vamos ter dois caminhos. A gente vai fazer através de uma comprovação de renda, através de uma declaração do seu contador, falando qual foi sua renda dos últimos 2 anos. Nosso time trabalha com você, te assessora com o modelo da carta, como que tem que ser, blá, 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 como tem que ser escrito, né? Eu tenho várias empresas, vamos ver quais que nós precisamos usar, onde você vai ter renda suficiente para você poder qualificar naquele empréstimo, tá? E segundo, também existe a possibilidade também que às vezes nós temos os clientes que eles são empresários, porém eles não estão tão mais ativos, eles têm muito investimento, coisa assim do tipo, então assim, ele talvez caia numa outra categoria. E aí nós podemos fazer um financiamento de investimento, né, de investidor, né? Ele está comprando um imóvel, nós vamos usar qual o potencial de aluguel daquela propriedade para poder fazer a qualificação. Né? Eu vou comprar uma casa de $600 mil e se eu alugar aquele imóvel, quando eu alugar, o futuro proposto aluguel daquele imóvel é X, né? Então o banco usa aquilo ali para poder fazer uma qualificação também. E terceira posição, então nós temos 3, né? Vamos lá, de novo. Documentando a tua renda através de uma declaração do seu contador. Que é uma folha, duas folhas basicamente. Folha, é uma carta. Não precisa daquela declaração completa do imposto de renda? Não, nós não queremos ver o IR brasileiro, o imposto de renda brasileiro, porque ele dá muito... mas o meu IR está tudo lá. Não, mas às vezes o analista americano, os bancos acho que criaram esse produto dessa forma, porque o imposto de renda americano ele é um dos mais completos possíveis, né? Mostra todo, né, o histórico, ele às vezes mostra too much, né? Então a gente, né, menos é mais, né, nesse caso. Então nós documentando renda através de uma carta. É uma carta simples, o que colocar na carta, o banco vai usar aquilo ali como regra. Número 2, nós usamos a propriedade para poder qualificar, né? Qual o potencial de aluguel que aquele imóvel terá, né? E terceiro, nós temos clientes que, Júlio, eu tenho dinheiro aplicado. Eu tenho aqui, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de reais numa conta, nós podemos fazer o que a gente chama de asset loan, tá? É um financiamento usando, né, o seu patrimônio líquido como qualificação. E esse patrimônio pode ser o patrimônio do Brasil? Do Brasil, isso. Tá na sua conta da XP Investimentos, no Itaú. Júlio, eu tenho aqui 10 milhões de reais, 5 milhões de reais. E muitas das vezes a gente consegue... O que a gente precisa documentar, tá? Nesse tipo de empréstimo, contanto que você tenha 1,5 vezes o valor do financiamento, o banco te aprova. Vamos supor, vamos dar um exemplo prático aqui. $500 mil de financiamento, 1,5 vezes é o quê? 750 mil, correto? Correto. Então, se você tiver 750 mil líquido, net, depois de você ter dado entrada, depois de você ter usado o dinheiro que você precisa, o banco te aprova, usando os seus assets. Mas bem mais fácil do que muita gente pensa. Exatamente, é muito simples, né? Então, e nós temos algumas versões desse tipo de empréstimo, né? Tem um que a gente pega, vamos supor, você tem, vou usar 10 milhões, você tem 10 milhões de reais, você vai usar 2 milhões para dar de entrada, você ficou com 8 milhões. Aí eu pego aquele 8 milhões, converto ele para dólar e divido por 120 meses. Vai dar X por mês, a gente usa aquilo como um marcador de renda também. Então, assim, tem algumas maneiras, mas o mais simples que a gente tem feito bastante aqui na Cross Country é isso, né? Hoje a gente é o número 1 lender nos Estados Unidos, direct to consumer. Nós, uma de cada 35 casas financiadas nos Estados Unidos é financiado pelo nosso banco. Tá? Então nós estamos criando vários desses produtos para atender realmente essa demanda. Então isso é muito interessante. E a gente faz isso também para residente. Só que o residente ele só tem que comprovar 1,25, né? Então assim, não precisa dos 150, né? 150%, né? 125% do loan amount, do valor do financiamento, a gente consegue aprovar. Então o self-employed, né, o autônomo, mudando para os Estados Unidos com o Green Card, nós temos todas essas possibilidades. Eu falo muito para os clientes, olha, eles perguntam, Júlio, vale a pena eu alugar, vale a pena eu comprar e tal? Olha assim, se você está preparado, se você pode comprar hoje, né, se você tem a condição de entrar no mercado, achar uma propriedade fácil para você e sua família, por que não? Sim, sim. Até porque, assim, quais situações vocês mesmos, como bancos e financiadores, não recomendam a compra? Seria quando vai quebrar o cofrinho por completo? Exato. Assim, tem um valor ali, uma vontade muito grande de comprar, mas está no limite. Porque assim, um dos grandes qualificadores também, quando a gente fala, né? Lembra dos 3 pontos, né? Renda, crédito e dinheiro de entrada, assets, que a gente chama, né? Liquidez, né?
nós temos que mostrar que o cliente ele tem que ter um certo tipo de reservas também, né, para ele poder fazer essa operação e tudo. E às vezes a gente tem o cliente, né, que ele quer comprar, ele quer aquele tamanho de casa e tal, aquele sonho, porém eu falei, olha, talvez agora não é, vamos tentar talvez algo menor e tal. A gente tem sempre essa conversa com o nosso cliente quando a gente vê que às vezes está stretch, né, está esticando bastante. Mas, e também assim, a gente vê também muitas das vezes, pessoal, eu não sei onde eu quero ficar. Não sei se eu quero ficar em Dallas, eu quero ficar em Frisco, eu quero ficar em Fort Lauderdale. Sim, está pesquisando, está naquela fase ainda de busca. Em South Dakota, né, então assim, eu acho que é importante, mas o mercado imobiliário americano, a gente sabe disso, né, ele é muito ativo, ele é muito rápido, né, as coisas aqui. Então, assim, eu acho que se você faz um investimento, você entra no mercado imobiliário, né, a maioria das vezes você vai acertar mais do que você vai errar. Com certeza. Então... Você tocou num ponto sobre reserva, né, porque a gente sempre conversa que você precisa ter o montante total, claro, do cash to close, né, para comprar efetivamente a casa, com os custos de fechamento, mas muitas vezes também alguns bancos exigem visualizar ali uma reserva. Isso. O que é isso? Na verdade, assim, né, uma vez até questionei isso um banco, né, ele falou, olha, por que as reservas são importantes? Né? Porque o banco falou, olha, presta atenção, você é estrangeiro, você não mora tecnicamente estrangeiro, né? Vou falar direto nisso. Ele não mora, às vezes, ainda nos Estados Unidos, e se der algum problema lá no país dele, a primeira coisa que ele vai deixar de pagar vai ser a casa, talvez, nos Estados Unidos, né? Então, assim, as reservas mostram para o banco que, se acontecer alguma coisa, eu ainda tenho algum dinheiro para poder pagar, né, a minha propriedade nos Estados Unidos. Então, os bancos eles querem ver que além do dinheiro da entrada, além das suas despesas de fechamento, você tem de 6 a 12 meses de prestação, do valor da prestação, que você tem isso em conta, né? Vamos supor, a prestação ficou, né, 3 mil por mês, 3 vezes 12, 36 mil dólares, que você tem que demonstrar a mais para o banco, né, que você tem essas reservas. Então, acho que mais um ponto é esse, é mostrar que ele não está usando toda a liquidez dele, ele não vai ficar todo, né, apertado, sem liquidez nenhuma, quando ele faz um investimento aqui, né? Então, acho que a parte da reserva importante é isso. Perfeito. Né? Esses 3 tipos que você comentou, né, o que é meio que híbrido, o outro que que comprova usando a renda do aluguel, né, potencial do aluguel, e o terceiro de investimentos, todos eles são financiamentos para quem vai morar na casa, ou não? Sim e não. O segundo de investimento, não. O segundo de investimento você compra como investimento. Como investimento. Exato. Você declara que é um investimento que você está fazendo, porque por isso que a gente mede o futuro proposto aluguel. Então é para aquela família que quer comprar antes e está no processo do EB2NW, vai deixar a casa alugada, lá como investimento, que acontece. E aí, daqui 1, 2 anos, quando realmente o processo for finalizado, aí eles mudam a propriedade, exatamente. Nada impede você de, no futuro, você ocupar um imóvel, entendeu? No Brasil, a gente tem a ideia de que toda vez quando a gente vai buscar uma casa, primeiro a gente identifica a casa e depois a gente fala com o banco, né? Aqui nos Estados Unidos funciona diferente, né? Ainda bem que funciona diferente, exato. Porque eu acho que assim, né, nós... São duas coisas, pré-qualificação e pré-aprovação. O que é pré-qualificação? Pré-qualificação, nós vamos ter esse bate-papo com o cliente, entender o que ele quer, o que ele tem, quanto que ele ganha, quanto que ele quer dar de entrada. E baseado, né, naquela informação que foi passado para nós, vamos falar, olha, ok, a gente entende que você é pré-qualificado. Para esse valor. Para esse valor, exato, para isso, né? E nós vamos emitir uma pré-aprovação, uma carta de pré-aprovação, que é a carta de crédito, uma vez que nós documentamos aquilo que você falou, né? Se você falar, olha, eu ganho R$1 milhão por ano, aqui está, né, meu lerite ou a minha carta de contador, que eu tenho tanto em conta, aqui está os extratos da minha conta, aqui está a minha aplicação, então nós vamos verificar todas essas informações para poder emitir uma carta de pré-aprovação. Tá? Porque olha só, a gente já viu muita coisa, eu trabalho no mercado desde 2002, foi quando eu comecei minha carreira, né, na área de financiamento imobiliário, e muitas das vezes a gente via, né, corretor saía, andava para cima e para baixo 2 meses com a pessoa, você tem uma carta de pré-aprovação, aí na hora que achou a casa, né, dos sonhos, que a família gostou, que a esposa gostou, aí eles iam procurar
o lender, né, o banco. E aí nós entrávamos na situação, olhávamos tudo e falou, olha, essa casa está sendo vendida por 600 mil, porém com essa documentação a gente só consegue até 450. E aí gerava aquela frustração na família, né? Ou às vezes também a pessoa perdia o timing, porque se você olhou e se você não está pronto para colocar uma oferta ali, sim, e aí entrou da pessoa, você perdeu. Então, assim, exato. acho que a pré-aprovação, e tanto para o corretor, acho que tempo hoje é o nosso bem mais precioso. Você não quer ficar rodando com uma pessoa, se ela for financiar sem saber se ela está pronta. E principalmente, né? assim, quem tá com visto EB2NW, normalmente ela tem estabilidade financeira muito grande, né? A nossa maior preocupação não é nem se vai ser aprovado, a gente sabe que vai ser aprovado, mas o quanto que essa família está confortável com a parcela mensal, né? Isso. E com o valor da entrada, porque às vezes gostou muito da casa, era maravilhosa, só que ficou alto. Aí duas opções, ou a gente ajusta o valor da casa, ou a gente ajusta a entrada, coloca uma entrada maior. Isso é muito importante esse ponto, porque ainda mais hoje com a internet, né? Tem muita informação, tem muito blog, calcula aqui sua parcela, faz isso e tal, e muita gente vai e olha essas ferramentas. Legal, tudo é útil, né? Porém, às vezes não é específico para o seu caso, entendeu? Porque aqui que eu vejo, muitas vezes, a pessoa cometendo um erro, né? Ele olhou uma propriedade no Zillow, vai fazer uma estimativa ali naquela calculadora do Zillow, só que assim, a taxa efetiva do IPTU que está ali para aquele imóvel não vai ser a taxa efetiva que vai ser usada para qualificar ele. Entendeu? Porque muitas das demais, né? Eu trabalho bastante na Flórida e no Texas também não é diferente, a taxa efetiva que a gente vê do IPTU na listagem ali é do dono atual daquele imóvel, é aquilo ali. Mas a pessoa às vezes comprou aquela casa por 300 mil há 10 anos atrás. Exato. Né? Então, quando ele tá vendendo agora por 650, vai ser uma outra taxa efetiva de IPTU. E nós como banco, nós temos que pré-qualificar da maneira correta. Entendeu? Para não ter surpresa, né? Exatamente. Então a pessoa vai ver número, eu acho que é isso, eu acho, né? Pachologia, né? Meu amigo falou, meu vizinho falou, né? Então a gente trabalha muito contra isso, porque não, vamos fazer algo específico, né? Vamos conversar com o lender, vamos pegar a estimativa, vamos ver, entender quanto que vai ser e é importante ali. Assim que essa consulta com o lender, essa conversa, essa aplicação, ela não impacta em nenhum custo para vocês. Exato. Né? 2, ela é muito rápida, né? Uma vez que fez a aplicação, enviou os documentos, em 48 horas? É isso aí, 2, 3 dias no máximo, a gente já tem essas respostas, aí pronto, você está seguro com a informação certa do lender de confiança para você seguir em busca da sua casa. E a carta de pré-aprovação, ela fica válida por 90 dias. Então a pessoa ela tem 90 dias para poder, né, ir buscar, pesquisar. Passou os 90 dias, a gente só renova a carta, atualiza a documentação. Ela expira 90 dias para dar a documentação. Então nós temos que atualizar extratos e por aí vai. Sim. Vamos mergulhar então agora naquela família que está no processo do visto EB2NW, mas que os pais trabalham no mundo corporativo, né, numa empresa multinacional e vai fazer essa mudança com uma recolocação profissional, tá? Mas para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai colocar ele num próximo e eu te vejo no próximo vídeo.